capítulo 21, verso 5. Texto rico da palavra de Deus. A palavra do Senhor nos diz assim, nessa noite: os sacerdotes não farão calva na sua cabeça, e não cortarão as extremidades da barba, e nem farão cortes no próprio corpo. Vamos orar? Pedir a Deus para falar conosco nessa noite. Ó Santo Deus, nós nos humilhamos diante da Sua presença nessa noite, nós colocamos o nosso coração diante da Sua presença e pedimos ao Senhor que fale profundamente aos nossos corações, que ministre profundamente aos nossos corações a Tua palavra. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, purifique os nossos corações, leve as nossas mentes cativa e obediente à Tua voz. Ó Deus, e que nós possamos deixar diante do Senhor todas as nossas preocupações, daquilo que pode ser empecilho. Não permita que Satanás roube a sua santa semente de nós nessa noite. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus irmãos, eu não sei quantos de vocês conhecem o banco digital chamado Nubank. A Nubank lançou há um tempo atrás, no blog deles, algumas dicas de como identificar notas falsas. E eu já percebi que existem algumas pessoas que têm muita facilidade de fazer esse tipo de identificação. Um tempo atrás, conversando com uma pessoa, ela disse que havia trabalhado de caixa num banco e parece que eles têm um treinamento para poder aprender a identificar, a diferenciar, aliás, as notas verdadeiras daquelas que são falsas. Isso é de extrema importância no mundo de falsidades. Identificar aquilo que é verdadeiro, diferenciá-lo do falso, é de muita importância numa sociedade onde não só as notas são falsas, mas as notícias são falsas, muitas das vezes as informações que chegam até nós são falsas. Você sabe que os especialistas dizem que a melhor maneira de se identificar uma nota falsa é conhecendo a verdadeira. A melhor forma de se identificar se uma notícia é falsa é buscando a verdade. E com a santidade não é diferente. Há um tipo de santidade que é falso no meio da igreja do Senhor Jesus. E para que a gente identifique a falsa santidade, melhor dizendo, é necessário que a gente conheça, em primeiro lugar, a verdadeira santidade. Porque se nós conhecemos a verdadeira santidade, nós vamos ter condições de olhar para a nossa vida e identificarmos se as marcas dessas verdadeiras santidades estão presentes no nosso viver. E o texto de Levítico que nós lemos aqui apresenta para nós as marcas dessa verdadeira santidade. Porque a santidade ela faz parte da exigência de Deus para o seu povo, não de agora, mas desde o início foi assim. Esse texto mostra para nós, no capítulo 21, Deus, através de Moisés, orientando a maneira como os sacerdotes deveriam viver. E, gente, o padrão é alto. As exigências de Deus aos sacerdotes, o nível de santidade que Deus exigia deles era muito alto. E eu sei que as exigências de santidade para os líderes, fazendo referência aos sacerdotes, são maiores por conta dos cargos, por conta do cargo e da posição que o líder ocupa, mas se nós pararmos para pensar, essa palavra aqui não é somente para os sacerdotes. Essa palavra, o requerimento da santidade não é somente para aqueles que lideram, porque lá na primeira carta de Pedro 2,9, Pedro diz que nós somos sacerdotes reais, de que nós somos chamados para sermos nação santa. Então, as exigências de uma vida santa também é para todos aqueles que, líderes ou não, fazem parte da igreja do Senhor Jesus de todos os lugares. Deus exige, Deus requer dos seus servos uma vida de verdadeira santidade. E quais são então as marcas da verdadeira santidade? Quais são as marcas que nós encontramos nesse texto de Levítico que vão nos ajudar a identificar a verdadeira contra a falsa santidade no meio do povo de Deus? Você percebeu aqui nesse texto que tem 3 argumentos?
Olha o que sua Bíblia diz. Primeiro, os sacerdotes santos não farão calva na sua cabeça. Segundo, não cortarão as extremidades da barba. Terceiro, não farão cortes no próprio corpo. Interessante esse texto, né? Será que é isso mesmo? Será que ser santo tem a ver com não cortar o cabelo, com não fazer a barba, com não cortar o corpo? Vamos ver se é isso? Então a gente vai começar de trás para frente, tá bom? A gente vai começar por aquilo que ele diz aqui no final do versículo. Não farão cortes no próprio corpo. A primeira marca, meus irmãos, da verdadeira santidade é a diferenciação no cuidado com o corpo. Aquele que é verdadeiramente santo, ou pelo menos está buscando viver em santidade, uma santidade ainda que imperfeita nessa vida, precisa se atentar que ser santo é ter um cuidado diferente com o seu próprio corpo. Quando Moisés escreve isso aos sacerdotes, ele tem na mente o paganismo da época. Porque as religiões pagãs da época desprezavam o corpo, a ponto deles se cortarem na expectativa de que os deuses, os falsos deuses, ficassem favoráveis a eles. Se você pegar as histórias das mitologias, existiu inclusive um homem que sacrificou a própria filha para acalmar, aplacar os deuses dos mares. Ele queria fazer uma navegação, o mar estava revolto, e para aplacar a ira do Deus do mar, ele entregou a sua filha em sacrifício. Essa era a mentalidade pagã da época. Era de desvalorização do corpo. Você se lembra de Elias e os profetas de Baal, lá em 1 Reis, capítulo 18, 11? Elias estava com os profetas de Baal no monte, e os profetas de Baal estavam clamando ao seu Deus para que eles respondessem, porque havia agora uma disputa ali. O Deus que respondesse com fogo, de fato, é o verdadeiro Deus. E aqueles profetas começam a clamar: Baal, responde-nos, mostre que você é Deus. E chegou no momento que eles estavam tão desesperados que eles começaram a mutilar o próprio corpo. Porque isso era comum. Na verdade, no fundo, eram práticas de brutalidade contra o próprio corpo. E a gente tem alguns pensamentos que influenciam a nossa sociedade até nos dias de hoje. Você tem aquele pensamento que, como os gnósticos, que acham que o corpo é mau e a alma é boa. Então, dá-se muita ênfase na espiritualidade e pouca ênfase no cuidado do corpo. Você tem os ascéticos que acreditam que a santidade vem pela flagelação do corpo. A santidade, como Lutero achava que ele iria encontrar paz com Deus quanto mais ele agredisse o próprio corpo. Mas a Bíblia ensina o contrário. A Bíblia ensina que você, integralmente, naquilo que é espiritual e material, é imagem e semelhança de Deus. O seu corpo possui tanta dignidade quanto a sua alma. E quem diz isso é a palavra de Deus. Gênesis 9:6, por exemplo, diz para nós assim: se alguém derramar o sangue do homem, está falando de sangue, coisa física, se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Então o nosso corpo também é digno por conta de ter sido feito imagem e semelhança de Deus. Lá na frente, em Romanos 6,19, Paulo vai ecoar os ensinos de Moisés, ensinando que o cristão que é santo precisa aprender a cuidar do seu corpo. Ou seja, o corpo que anteriormente era usado para imoralidade, e para desordem sexual, agora deveria ser usado como instrumento de santidade ao Senhor. Talvez você não corte o seu corpo, mas nós tratamos o nosso corpo com brutalidade quando nós não cuidamos da nossa saúde. Quando você não se preocupa com a sua alimentação. Isso é sério.
Nós tratamos o nosso corpo com brutalidade, quando nós desprezamos o nosso corpo, a gente não faz um exame para saber se está tudo bem. Em casa a gente tem um costume, de 6 em 6 meses nós fazemos um check-up geral, para saber se está tudo bem, se as taxas estão tudo bem. E gente, isso faz parte de uma vida santa. Isso faz parte de santidade ao Senhor, você fazer uma atividade física, você praticar um esporte. Não é simplesmente estética para perder as gordurinhas, para ficar com aí o seu corpo em dia, é questão de cuidar do templo do Senhor. Eu estava conversando com o presbítero agora ali, e ele estava falando da ideia, né, de trazer, a ideia de ter uma arte marcial na igreja, um jiu-jitsu. Gente, isso é muito bom. Isso é muito bom mesmo, porque isso faz parte de ser santo, de cuidar do próprio corpo. A sociedade, ela trata o corpo com brutalidade e ela vai ao oposto da verdadeira santidade quando nós vemos, por exemplo, o índice de mulheres que são violentadas no Brasil e no mundo. É um absurdo a quantidade de casos de violência e de exploração contra as mulheres, não só contra as mulheres, contra as crianças. Ô, gente, isso precisa chocar o nosso coração, a quantidade de casos de abuso contra as crianças, abuso e exploração. Isso vai contra a verdadeira santidade. Quando há um tratamento de desigualdade racial no meio da nossa sociedade, na igreja, nós estamos indo ao contrário da verdadeira santidade. Se nós somos santos, nós não podemos aceitar no nosso meio nenhum tipo de desigualdade, nenhum tipo de preconceito. Porque ser santo faz parte de considerar a dignidade do corpo do outro, a vida do outro. É por isso que nós somos contra o aborto. É por isso que quando a Colômbia, nós falamos hoje pela manhã, diz que a mulher ela pode abortar uma criança de 6 meses de vida, nós nos posicionamos contra, porque há um corpo sendo gerado que é digno, porque foi feito imagem e semelhança de Deus, é pecador, mas é imagem e semelhança de Deus. E ser santo tem a ver com cuidar do corpo do outro, com cuidar com o nosso próprio corpo. Ser santo tem a ver com entregar o nosso corpo para Deus, para a santidade, preservação, inclusive, como Paulo diz, fugir da imoralidade sexual. Cuidar para que nós não sejamos encontrados oferecendo o nosso corpo à prostituição sexual. O corpo que antes era usado para isso, agora precisa ser usado para a glória de Deus, é o tempo da espera. É esperar pelo casamento, para fazer o que tem que fazer num contexto de casamento. É buscar a santidade enquanto solteiro, é buscar a santidade depois de casado, é buscar ser fiel à esposa, depois, já nesse contexto de família, obviamente. Isso faz parte de ser santo, é cuidar do corpo, do nosso e daquele que está ao nosso redor. Será que nós estamos fazendo isso? Será que nós estamos evidenciando a verdadeira santidade através do cuidado com o nosso corpo? Nós precisamos pensar sobre isso. A segunda marca que Moisés estabelece aqui é uma diferenciação na identidade. Olha o que o texto diz para nós. Depois de falar sobre não farão calva a sua cabeça, Moisés diz assim: não cortarão as extremidades da barba. Será que o problema aqui é fazer a barba, gente? Então, se for isso, a partir de agora, nós vamos ter que ver aí sobre parar agora de cortar a barba. Barbeiro agora vai ter prejuízo com a gente. Comigo não, porque eu não tenho muita, né? Mas com alguns irmãos vão ter aí prejuízo. É claro que não é exatamente isso que Moisés está querendo dizer, que Deus está dizendo para todas as épocas. É claro que a barba, na época, ela tinha um significado. A barba, ela estava muito ligada à identidade de alguém. Eu não sei como que é aqui, mas a honra de uma pessoa, a dignidade de uma pessoa era vista pelo tamanho da sua barba. Isso depende de região para região, né? Tem gente que a dignidade tem a ver com o tamanho dos músculos, algumas regiões mais antigas, algumas regiões e povos mais antigos eram aqueles que usavam, por exemplo, chapéu, eram vistos como homens de honra. Bom, naquela época, inclusive, as pessoas juravam pela barba. Engraçado isso, né? Hoje alguém jura por um parente, jura
né, por tanta coisa aí, antigamente eles juravam pela barba, porque justamente a barba era sinal de autoridade, de honra. Então, perder a barba era sinal de humilhação. Deus está dizendo aqui que se nós cortarmos a barba, nós estaremos negociando o que? A nossa identidade. Se a barba antigamente tinha a ver com identidade, com honra, com dignidade de um servo de Deus, de um discípulo do Senhor, de um sacerdote de Deus, e cortar a barba era sinal de humilhação, então Deus está dizendo que se a nossa barba for cortada, nós não estamos praticando a verdadeira santidade. Porque cortar a barba quer dizer abrir mão e negociar a nossa identidade de servo de Deus. Mais uma vez, Paulo ecoou esse ensino e entendeu isso muito bem. Quando ele diz lá em Filipenses capítulo 2, versículo 15 e 16, quando ele fala que o discípulo, ele precisa ter em mente a sua identidade bem definida. E o que é que Paulo diz sobre a nossa identidade? Ele diz que nós somos filhos de Deus. Essa é a nossa identidade. Essa é a sua identidade. Essa é a identidade que você jamais pode negociar pelo que for. E é somente se nós não negociarmos a nossa identidade de filhos de Deus, é que nós faremos a diferença no meio de uma geração, Paulo diz, corrompida pelo pecado. Quem negociou a sua identidade já cortou sua barba há muito tempo. Quem negociou os seus valores, os seus princípios, já deixou com que a barba fosse aparada e talvez nem percebeu. E deixa eu te falar uma coisa, a igreja que vai mudar o mundo, a igreja que vai mudar Jardim Canadá, é a igreja que não permite com que a sua identidade seja negociada. É a igreja que mantém a sua identidade de discípulo de Jesus firme e em dia. Não negocia os seus valores. Não negocia quem é por 5 minutos de prazer ou por propostas que aparentemente ficarão debaixo do pano. A nossa barba é cortada quando há diferença entre aquilo que nós pregamos, professamos e o que nós praticamos. A nossa barba é cortada quando estar aqui e estar lá fora, nas festas, nas farras, com amizades que não servem a Deus e tudo bem, e tudo a mesma coisa. Se isso está acontecendo, a nossa barba está sendo cortada. Se discípulo de Jesus é a nossa identidade, a gente precisa viver de acordo com isso. Se ser discípulo é quem somos, então precisamos que a nossa prática ela esteja estritamente alinhada dia após dia, ainda que imperfeitamente, mas nós estaremos buscando dia após dia alinhar a nossa vida com a nossa nova identidade em Cristo Jesus. Luzeiros num mundo perverso. Luzeiros numa geração bipolar, corrompida, relativista, que está sucumbindo diante dos seus próprios ideais. A nossa barba é cortada quando nós somos mais conhecidos pelas gambiarras que nós fazemos, mais conhecidos por elas do que por uma identidade de alguém que de fato ama a Deus. Quando nós abrimos mão dos nossos valores para agradar alguém. Quando nós abrimos mão daquilo que nós acreditamos, simplesmente para sermos aceitos em algum lugar. Nossa barba está sendo cortada e a gente nem está percebendo. Ser santo, verdadeiramente santo, é cuidar da barba. É cuidar da identidade. É cuidar para que o corpo seja tratado com dignidade, mas é cuidar também para que a nossa identidade ela permaneça irretocável. Mas em terceiro e último lugar, e aí nós vamos para o início do versículo 5, ok? Que é o último argumento de Moisés aqui. Ele começa o versículo dizendo assim: os sacerdotes não farão calva na sua cabeça. A ideia de Moisés aqui é dizer que os sacerdotes eles não deveriam cortar o cabelo de forma arredondada. Alguns historiadores dizem que esse modo arredondado era aqui atrás, no pezinho. Então
Então você não tinha um pezinho como a gente tem, era simplesmente uma forma redonda, né? Algo arredondado ali. O que ele está dizendo sobre não cortar o cabelo? Será que ser santo quer dizer, como algumas igrejas mais antigamente pregavam, de que as mulheres não podiam cortar o cabelo, de que os homens não poderiam deixar o cabelo grande, não é? Será que é isso mesmo que o versículo quer dizer? E, obviamente, existe um princípio eterno para todas as épocas que vai além do cabelo, que Moisés está querendo dizer aqui. Nas culturas da época, meus irmãos, era muito comum as pessoas se identificarem pelo corte de cabelo. Então fazia parte das culturas pagãs o estilo do corte de cabelo. Você identificava as pessoas ali pela maneira como elas se apresentavam o seu corte ali. Então, olha que interessante, a maneira de viver de alguém era identificada pela forma como ela cortava o seu cabelo. E Moisés diz assim, Deus através de Moisés diz o seguinte, não corte o seu cabelo de forma arredondada, não imite os povos pagãos. O que Deus está dizendo para nós? A nossa vida precisa ser marcada não pela imitação ao mundo, mas pela diferenciação. Se cortar o cabelo arredondado é o que me identifica com os povos pagãos, então meu cabelo vai ser quadrado, mas não vai ser redondo. Porque ser santo é viver uma vida diferente na minha maneira de viver. Precisa haver diferenciação. Você se lembra de Daniel? Eu gosto muito da história de Daniel. Daniel foi um jovem que foi levado contra, vamos dizer assim, contra a vontade dele, né? Para a Babilônia. Ele foi levado de Jerusalém por questões políticas. Jerusalém foi dominada, e Daniel e outros jovens foram levados lá para a Babilônia. E é interessante que, quando Daniel chegou lá, uma das primeiras coisas que ele fez, você sabe o que foi? Ele começou a identificar naquela cultura quais eram as práticas que identificavam o homem com as religiões pagãs. Então, às vezes a gente lê o texto de Daniel 1:8 e diz assim, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então, pediu o chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Aí você me faz a seguinte pergunta, qual é o problema de Daniel comer a comida e beber o vinho que estava diante dele? Ninguém estava vendo. O que tem de mais, gente? Comer uma comida, beber um vinho ali. Mas Daniel, quando chegou lá, a primeira coisa que ele viu é o seguinte, comer dessa comida me identifica como um pagão. Beber desse vinho, nesse contexto, me identifica como um pagão. Então, se me identifica como um pagão, não condiz com a minha identidade, não condiz com a maneira como Deus quer que eu viva, então eu não vou fazer. Não vou fazer. Porque ser santo tem a ver com um viver distinto. E se nós somos povo de Deus, então a maneira como a gente vive precisa ser diferente. Algumas pessoas dizem assim, não, mas a santidade não tem nada a ver com roupa. Santidade tem nada a ver com jeito de se relacionar. Irmãos, olha, eu até entendo o argumento em certo ponto, mas quando nós estamos vivendo em santidade, a santidade vai desaguar na maneira de se vestir. Eu sei que não é a roupa que santifica, eu sei que não é a maneira de se relacionar que santifica. E eu estou falando de modéstia, tá, irmãos? Eu não estou falando de roupas caras ou baratas, eu estou falando de modéstia. Eu sei que não são necessariamente essas coisas que nos santificam, mas a maneira como, o fato de nós sermos santos vai influenciar diretamente na maneira como nós vestimos, conversamos, nos relacionamos, lidamos com os funcionários, lidamos com o patrão, porque ser santo tem a ver com a maneira distinta de viver. Um jovem que é santo precisa pensar como ser santo na sua faculdade, na sua escola, na sua família. Se você é povo de Deus e da sua boca só sai fofoca, mentira, palavras indecentes, se o seu dedo só digita coisas que não presta, se você não trata os seus funcionários ou seu patrão com dignidade, se você não trata o seu cônjuge com fidelidade, você pode ter o cabelo no pé, mas a santidade não está acontecendo na sua vida. Porque ser santo tem a ver com uma maneira diferente de viver. Uma maneira diferente de viver. Gente, eu estava na minha cidade, lá no interior do Rio, eu fiquei apavorado com a notícia que eu vi
que aconteceu em Belo Horizonte. Uma igreja abriu um pub gospel, ou seja, abriu uma casa de festas noturnas gospel. E eu falei, não. Falei, gente, cada hora aparece uma novidade no mercado. E aí eu fui entrar na internet para ver. Uma vez eu contando na igreja, eu falei que eu fui ver. O pessoal achou que eu tinha ido lá no pub gospel. Mas não, eu entrei na internet para ver a notícia e fui ver qual era daquela zona gospel, né? E lá, assim, você vai, você entra, eles colocam uma pulseira em você para identificar. Vermelho é para quem está casado, verde é para quem está solteiro, e o pessoal vai, música eletrônica, dançando e tal, e vai lá no bar, pega uma bebida, aquela coisa toda, e você conhece gente nova, dá uns beijos e tal. Eu falei assim, gente, é sério isso? É muita vontade de parecer com o mundo, meu Deus. É muita vontade. E aí qual que é a desculpa? É porque nós precisamos atrair as pessoas. Nós precisamos atrair os jovens para a igreja. Nós precisamos ser mais modernos. Nós precisamos falar a linguagem do povo. Ô, gente, fazer isso não é falar a linguagem do povo, não. Fazer esse tipo de coisa não é atrair jovem para a igreja, não. Porque quem está no mundo olha para a igreja e zomba dessas coisas. Se alguém está no mundo e vai ser alcançado por Jesus, ele precisa de uma igreja fiel. Ele precisa de uma igreja bíblica que olha para ele e diz, olha, você está em pecado, mas nós te amamos e vamos caminhar com você. Mas agora essa pessoa vem do jeito que está e fica do jeito que está, não tem nada a ver com santidade, não tem nada a ver com mudança de vida. Nós fomos chamados para sermos marcados pela diferença e não pela semelhança. E deixa eu te dizer algo que eu disse hoje cedo, isso não tem nada a ver com parar de frequentar reunião de família, tá? Isso não tem nada a ver com parar de frequentar almoço de domingo na casa dos avós, com frequentar as reuniões lá da sua escola, com se conversar com os outros no trabalho. Isso não tem nada a ver com ler a Bíblia na hora do expediente, que era para estar trabalhando, né? Isso tem a ver com ser santo lá no trabalho. Uma vez chegaram para Lutero e perguntaram assim, como é que eu posso glorificar a Deus sendo sapateiro? É lendo a Bíblia na hora de cortar o cabelo? É fazendo qualquer outra coisa? Lutero disse, se você quer glorificar a Deus sendo um bom sapateiro, faça o melhor sapato que você pode fazer e venda por um preço justo. Você vai glorificar a Deus como se você estivesse fazendo qualquer outra atividade religiosa. É ser santo lá no meio da sua família. É amar a sua família, é se dedicar a ela. Através do seu modo de viver diferente, evidenciar Jesus. E não simplesmente ser, desculpa a expressão, tá, irmãos, mas ser um crente chato. Eu estou falando que eu já fui, tá? Minha conversão eu fui sim. Logo depois. E aí eu entendi que santidade tinha nada a ver com aquilo, com usar só calça e chinelo, com não frequentar o cinema, com não sair mais com os meus amigos de escola, com não frequentar as reuniões de família. Eu entendi depois que santidade tem nada a ver com isso. Isso é moralismo, legalismo. Santidade tem a ver com o que Paulo diz, ser luzeiro, ser filho de Deus no meio de uma geração corrompida, no meio de uma geração que se desgasta. E eu quero concluir nessa noite. Primeiro, com a primeira coisa quantas aplicações mais a gente poderia tirar a partir desses 3 princípios, não é verdade? A gente poderia falar sobre muitas coisas. Tenho certeza que você pode ainda lembrar aí, talvez tenha lembrado de mais aplicações desses princípios aqui. E a primeira coisa que eu quero aplicar para você, nós precisamos quebrar o nosso preconceito com o Antigo Testamento. Você imaginou que de um versículo como esse a gente tiraria tantas aplicações para a nossa vida? A gente fica meio assustado, né? Falando, vamos ler Levítico. Você fala assim, meu Deus, o que Levítico tem para me dizer? Tem muita coisa. Deus nos chama nessa noite a assumirmos um compromisso fiel com a palavra, com toda a Escritura. Toda a Escritura. Até a genealogia que a gente quer dar uma pulada é a voz de Deus para nós. Às vezes lá no meio da genealogia está lá, e Jabez foi o mais ilustre de todos os irmãos, e ele orou ao Senhor pedindo a Deus que alargue as minhas tendas. E Deus atendeu a oração dele. E a segunda coisa que eu quero aplicar para nós é que o padrão de Deus para mim e para você é muito elevado. É muito elevado. Se a gente olhar com sinceridade para nós mesmos,
a gente vai chegar à conclusão de que nós não temos condições nenhuma de obedecermos a Deus plenamente, de sermos santos plenamente, porque se nós formos sinceros, nós vamos ver que nós somos de fato pecadores e falhos. Mas a boa notícia é que nós temos um sumo sacerdote, um verdadeiro sacerdote, um perfeito sacerdote, que cumpriu os padrões, os requisitos de Deus, e hoje ele concede ao seu povo graça. O verdadeiro, suficiente sacerdote, Jesus de Nazaré, fez aquilo que eu e você não podemos fazer diante de Deus. Ele viveu uma obediência, uma santidade perfeita para nos dar graça e poder para sermos santos e buscarmos a santidade todos os dias da nossa vida. Ele nos concede graça para vivermos uma nova maneira de viver, para termos uma identidade firme, para cuidarmos do nosso corpo, e Ele nos oferece nessa noite essa graça. A graça disponível para você nessa noite. Por isso, meu querido, decida sinceramente viver isso. Deseje ardentemente ser santo, sabe? Saia daqui decidido a se esforçar arduamente. Saia daqui decidido a fazer o que depender de você para ser santo. Mas quando você falhar, descanse nos méritos de Jesus. Quando você falhar, descanse na santidade de Cristo, o nosso supremo sacerdote. E você vai encontrar graça disponível para ser um pouquinho mais santo do que você já está sendo. Vamos orar? Coloque seu coração diante de Deus. Faça uma análise sincera do seu coração. Se você encontrar falta e falha, confesse diante do Senhor a sua incapacidade, os seus pecados. Talvez estejam faltando as marcas da verdadeira santidade no seu viver. Peça ao Senhor nessa noite que te ajude a viver de acordo com a palavra dEle. Te ajude a ser um marido, uma esposa, uma mãe, um pai, um filho, uma filha, um irmão, um funcionário, um patrão e tudo mais que você for. Que tenha um viver distinto. Que você seja conhecido como alguém da Bíblia, um homem da Bíblia, uma mulher da Bíblia, não um homem da gambiarra, a mulher da facilidade. O jovem que proclama o Evangelho, não o jovem que faz coisa errada para ninguém saber. Seja conhecido por alguém que cuida do corpo, que é templo do Espírito, alguém que luta contra os vícios, alguém que luta para zelar pelo corpo, o seu e o do outro. Seja conhecido por alguém que luta, ainda que fale, mas para ter uma identidade firme, alguém que no Senhor aprenda a dizer não, e sim, quando for necessário. Ajuda-nos, ó Deus, concede-nos essa graça, porque sozinhos é impossível, nós não conseguimos. Mas nós queremos fazer aquilo que depender de nós para vivermos uma verdadeira santidade. E para isso nós dependemos totalmente do Teu auxílio. Ajuda-nos, concede-nos essa graça. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero agradecer, tá bom? Esse domingo que nós passamos juntos aqui. Estejam orando por mim, orando porque esse é meu último ano de seminário e eu preciso de graça para poder concluir com louvor aí. E eu conto com as suas orações, agradeço ao conselho também da igreja pelo convite, ao reverendo também pelo convite. E que o Senhor abençoe cada um de vocês, tá bom? Foi um prazer muito grande. Jesus abençoe.